Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sou eu, pastor Derino. Este momento eu gostaria de passar essa lição para você, meu amigo, alunos, que estão querendo aprender a palavra de Deus. E este assunto é muito maravilhoso, que fala sobre aviva a tua obra, né? E o chamado das Escrituras aos aquebrantados, quebrantados e ao poder de Deus. Então esse é o assunto, né, deste domingo, no dia 29 de janeiro de 2023. A lição número 5, né, que está aqui nas minhas mãos. A lição número 5. É muito maravilhoso quando você se interessa pela palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O textual diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que lhe falassem, o que falasse. Atos 2:4. Verdade prática diz assim: ao longo dos anos, a igreja experimenta o avivamento por meio do batismo do Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. A leitura bíblica em classe fica aqui em Atos. Lá, pegue sua Bíblia, pode ir lá pegar sua Bíblia. Quer aprender a palavra de Deus? A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará, em João 8:32. Então pegue sua Bíblia e vamos ler em Atos 2, de 1 a 13. Né? Você pode ler, e vamos aqui para a introdução. Você pode ler na sua casa, Atos 2, de 1 a 13, né? Que se cumpriu o Pentecoste, né? Aí você vai ver a grande glória de Deus quando você busca a presença de Deus, né? Se reúne para buscar, ou você joelha e começa a clamar, você sente o poder de Deus na sua vida. Não é preciso chamar nem pastor, nem irmão. Você mesmo pode joelhar aí, clamar, né? Ou se reunir com seus irmãos e buscar Deus. A introdução diz assim: nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nesta lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado na igreja primitiva para os dias atuais, né? Então vamos estudar sobre isso, implantando e motivando você a buscar, né, o conhecimento da palavra de Deus e buscar o avivamento. Porque observamos hoje, muitas igrejas estão apagando, muitos irmãos estão frios na fé, muitos irmãos não têm mais aquela coragem de buscar Deus, de orar, de buscar com a cara no pó, né, o avivamento, se acomodam, né, e não buscam Deus. Aqui no primeiro tópico diz assim: o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. O primeiro subtópico diz assim: o chamado abrangente de Jesus. A primeira condição para receber o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, é passar pela experiência de salvação, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho. Está em Marcos 1:15. Então, primeiramente, você tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, se reconciliar, né? Está lá em 2 Crônica, capítulo 7:14, que diz: se meu povo que chama pelo meu nome me buscar, se arrepender do seu mau caminho, buscar minha face, então ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sarei sua terra. Então é preciso você se converter, né? Se converter como? Né? Muitas pessoas dizem assim: não, eu sou convertido, já sou servo de Deus. Mas muitas vezes ainda pratica pecado, não sabe o que é salvação. Precisa primeiramente deixar os seus maus costumes. Se você ainda anda com maus costumes, né? Muitas vezes o homem velho, você precisa
se entregar, se converter ao Senhor Jesus para poder você ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Pois sem arrependimento e fé não há salvação. Sem você se arrepender de que você já cometeu, se você já roubou, se você já cometeu pecado, se você já traiu sua esposa, se você já traiu seu namorado, se você ainda pratica muitas coisas que não agrada a Deus, ainda bebe, ainda fuma, ainda comete tantas coisas, né, que quer deixar, quer se arrepender, se arrependa e com certeza é isso que se converter dos seus maus caminhos. Segunda condição é obedecer a Deus. Obedecer a Deus, pois nosso fruto digno é o nosso... pois nosso arrependimento é a fé e deve se apresentar o fruto digno. O fruto digno. Né? A palavra de Deus diz: a árvore que não dá fruto, né, é cortada e jogada no lixo, então, no fogo. Né? Então você tem que mostrar seu fruto. Né? Arrepender-se, se converter, e daí para frente você vai ver as mudanças na sua vida. Um homem que era jogado, né? Um homem que era totalmente jogado nas drogas, nas coisas ruins, ele vai deixar e vai mostrar o seu fruto, entendeu? Lá em 1 João capítulo 5, 2, 4. Finalmente, a terceira condição é santificar-se, pois sem santificação ninguém verá a Deus. É santificar, é orar, buscar, né? Ser uma pessoa reservada para Deus. A boca que falava besteira, que falava palavrões, é lavada com o poder de Deus, com o sangue de Jesus. Olha em Hebreus 12, 14. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. É para todas as pessoas, não é só para mim, nem para minha esposa, nem para os pastores. É para você, meu amigo. Muitos dizem assim: não tem condições, eu já estou totalmente sujo, nem pau de galinheira. Muitas pessoas já disseram para mim: você tem condições. Deus veio para você. Deus não veio para os sãos, veio para os doentes. Você que se acha doente, Deus veio para você, agora mesmo. Né? Se você está ouvindo essa pregação, esse estudo, vai lá, se arrependa e você vai ser, a partir de hoje, uma nova criatura. Ele antecede a experiência, o batismo no Espírito Santo. Né? Então, no momento que você se arrepende, você vai ter as condições, né, de se arrepender e ser batizado com o Espírito Santo de Deus. No momento que você vai se arrepender, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, não fui na igreja, fui no meu quarto, orando pelo meu irmão que estava doente, né, ele estava totalmente, ele aceitou Jesus, na semana que ele aceitou Jesus, ele foi cometido uma enfermidade. Ele começou a murmurar lá perto de mim: desde o dia que eu aceitei Jesus, estou desse jeito. Aí eu fui orar por ele, aí eu senti uma glória tremenda e comecei a falar em línguas estranhas. Eu e ele se levantou, ele não podia levantar, não podia andar, estava com problema na coluna, estava travado. E aí quando eu dei, ele estava lá perto de mim, eu ia para o quarto, ia para a sala, ia para o quarto, ia para a sala, ia atrás de mim. Ele perguntando: o que é isso, meu irmão? Porque ele era o novo convertido. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou muito alegre. E eu olhei para ele: mas você não estava travado? Você não estava lá na cama doente? Não podia nem levantar? Eu não sei, mas eu estou curado. Ele disse: passou tudo. Jesus curou ele e me batizou com o Espírito Santo. Meu irmão, foi uma glória. Desde lá, foi só alegria. Hoje ele é homem de Deus. Hoje ele é homem lavado e remido pelo sangue de Jesus. Segundo subtópico. A promessa é para todos os salvos. Os primeiros receberam essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo. E foram discípulos que salvos se reuniram no cenáculo para perseverar em oração. Então se reuniram os discípulos, né? Se reuniram ali no cenáculo para perseverar em oração. Atos 1, 12 e 24. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. Está lá em Atos 1. E de repente
o Espírito foi derramado sobre todos que estavam ali reunidos, ali naquela oração, ali assentado na casa. Está lá em Atos 2, 1, 2. Ao final do segundo capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa de respeito a vós, vossos filhos, todos que estão longe, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então a promessa é para todos nós, não é só para a família do pastor, a família de obreiro, é para todos. Aqueles que Deus chamar, aqueles que se arrepender, né? Olha, hoje mesmo é a hora da tua vitória. Se converte, vai buscar Deus, se entrega, deixa Deus entrar no teu coração, que você vai ser uma alegria. Tenho certeza que eu tenho muitas experiências a contar, que na verdade eu não gostava de crente, e hoje sou homem de Deus, hoje eu sou homem salvo, hoje Deus, eu era que nem dizer Paulo, né? Deus me pegou e hoje eu sou pregador da palavra de Deus, amo a Deus, faço, aleluia, procuro andar nos caminhos do Senhor. Terceiro subtópico, o engano dos cessacionistas. O cessacionismo é uma corrente da teologia reformada de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo do Espírito Santo o dom espiritual eram apenas para os apostólicos. Então, algumas igrejas falam que cessou. Não, irmão, não cessou, ainda existe hoje, né? Jesus ainda continua batizando o Espírito Santo. Não vá nessa conversa, né? Lê a palavra de Deus, né? Que Deus ele te explica, o Espírito Santo te dá essa aula, ele dá sabedoria para você entender, né? Então ainda continua, né, batizando o Espírito Santo. Aqui no último diz assim: portanto, como pentecostais, afirmamos que o batismo no Espírito Santo, com evidência física, é falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Essa realidade afirma, a realidade espiritual perpassa todas as épocas, as culturas geográficas em que haja um salvo em Cristo. Então continua ainda, né, essa evidência do batismo com o Espírito Santo, os dons ministeriais, né, falar em línguas estranhas, né, que você tem essa saudade, essa vontade, busque, que você vai agora, pode buscar agora, a partir de hoje, pode buscar. O segundo tópico diz assim: o dinamismo da igreja apostólica. A igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Então a igreja passou a existir no dia de Pentecostes, a igreja avivada, a igreja animada, assim como no tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina. Está lá em o Êxodo 40, 34, 35. Né? Então a igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo em Atos 2. Portanto, ali no Pentecostes, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Meu irmão, como é maravilhoso, né? Quando você lê ali Atos, né? Que o povo estava tudo reunido, o povo ficou tomado, embriagado com o Espírito Santo de Deus, né? E hoje, né, quando uma pessoa se batiza, às vezes ela fica descontrolada, né? Ela fica muito alegre, né? E a gente tem que se controlar, né? Muitos ficam rodopiando, não tem controle, às vezes até bate cadeira, quebra cadeira, como isso não pode acontecer. Temos que se controlar, né? As pessoas que são batizadas tem que ter alguém segurando ali, porque elas ficam assim muito alegres, né? Falando mistério, ficam leves, né? Então tem que ter segurando. Depois vai começando a se adaptar, se controlar para não fazer isso, né? É que às vezes é tanta alegria que a gente acaba. Eu já passei por isso, de ficar tão alegre que eu caí, né? Eu caí no chão assim, muito feio, muito alegre, que eu estava muito leve. Mas que maravilha, irmão. Caí assim, fiquei sentado no chão, né? Ali buscando, chorando, glorificando, glória, glória, glória. Alabaxuri cantarais,
muito feliz, aleluia. Oh, glórias. Maravilha, irmão, quando você busca a presença de Deus. É maravilhoso, aleluia. O segundo subtópico diz assim: a igreja depois do Pentecoste. Os sinais do poder de Deus em Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim. A conversão do batismo está lá em Atos 2:4, né? Atos 2:41, os quais eram fruto do avivamento espirituais. Jerusalém, após Pentecostes, a igreja apostólica pregava na autoridade, em nome de Jesus. Então, quando você tem o Espírito Santo de Deus, você prega com autoridade. Você não prega só letras, né? Tem muitos pastores que estudam teologia, que eles pregam mais letras. É bonito falar da palavra de Deus, mas não tem a autoridade do Espírito Santo, não tem aquela unção do Espírito Santo de Deus. Ele prega o que ele sabe, ali ele aprende a teoria, né? Sim, na hora que você está pregando cheio do poder de Deus, você fala a palavra de Deus. Não pode sair, que se alguém que conhece tem discernimento de não é de Deus, né? Mas você prega com unção, com autoridade, meu irmão. Deus vai te usar, Deus vai te tirar dessa. Jesus, ele veio para, aleluia, para salvar os que estão perdidos. Oh, Deus olhou do céu, não viu um justo sequer. Jesus veio, desceu, né? Nasceu da Virgem da Maria e cresceu, morreu numa cruz para salvar os perdidos. Então, Deus, ele pega, Jesus, você prega com autoridade. Autenticidade, autenticado por Deus, autenticado por Deus, autenticado por Deus. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio do instrumento formais acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos. A exigência é homilético da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu com Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com os sinais que seguiam. Marcos 16:20. Portanto, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. Então, Deus, ele que aprova. Irmão, eu seja chamado, como eu falei para o pastor, a pessoa muitas vezes chega na igreja, bonitão, cheio do terno, gravado, sendo ali um cara conhecedor da palavra de Deus, dá o nome que é pastor, mas muitas vezes, querido, vem do outro ministério, vem com problema, com rebelião, se não gostou de alguém lá, saiu de lá, e a pessoa já pega ele e coloca lá no púlpito. Não, já coloca ele como diácono, pastor. Não, primeiramente a pessoa tem que ter o chamado de Deus. Muitas vezes é Deus que vai tocar no coração do pastor para que ele chame ele para colocar no púlpito e dê o cargo para ele. Não é aprovado só no olhar, né? Tem que conhecer a pessoa. Eu congreguei já em 15 anos numa igreja, né, da Assembleia de Deus lá em Manaus, do Amazonas. Hoje estou aqui na Assembleia de Deus, né? Já estou com 13 anos na Assembleia de Deus, ministério de adoração. E eu não gosto de estar saindo de igreja, porque o problema, se eu sair da igreja para outra igreja, o problema é eu. Todas as igrejas têm problema, todas as igrejas têm irmão que precisar de ajuda. Se eu sair por causa do irmão para outra igreja, eu vou levar problema. Então, muitas vezes eu chego lá, o pastor me vê, ó, bem bonito, com gravata, terno, já me chama senhor do púlpito. Às vezes não, às vezes é um rebeliado que está ali. Então, precisa de aprovação de Deus. Glorificar a Cristo, glorificar a Cristo. O ministério ungido do Espírito glorifica a Cristo, né? O Senhor declarou a missão do Espírito Santo e glorificá-lo. João 16, 13 e 14. Assim, toda a mensagem do Evangelho é ativada sob a direção do Espírito Santo e deve glorificar Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer bebais, quer façais ou qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Está lá em 1 Coríntios 10, 31. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir da nossa instrumentalidade.
na obra do Senhor. Então só Ele pode ser glorificado, né? Homem nenhum pode ser glorificado, só Deus pode ser glorificado, meu irmão. Tem muitas pessoas que querem tomar o lugar de Deus, né? Aquele hino que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele curar, Ele é Deus, se não curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele te der, Ele é Deus, se Ele não te der, Ele continua sendo Deus. Se Ele te der, glorifica, exalta o nome de Deus. Se Ele não te der, glorifica o nome do Senhor. Olha, sempre você vai ter que ser grato a Deus. Toda honra, toda glória é dada ao Senhor, meu irmão, né? Então você não pode glorificar o homem, mas só a Deus, né? Só a Deus, somente a Deus. Eu estou falando, é o terceiro tópico, né? Ah, eu tava lá já no segundo subtópico do terceiro tópico. O segundo tópico é pequeno, né? Já terminei. Agora, já que eu falei o primeiro subtópico, o terceiro subtópico, eu vou falar agora, eu pulei aqui, o terceiro. Ele diz assim: um ministério ungido para os dias atuais. A unção do Espírito Santo. A pregação de Cristo cristã deve ser acompanhada do poder e sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio da salvação de vida para Jesus, a expulsão de demônios, a imposição das mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou que aconteceria, Marcos capítulo 16, 18. Um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nestes dias. Então, irmão, ministério ungido para os dias atuais, temos que ter um ministério ungido. Hoje, para você sair na rua para evangelizar, você vai ter confronto. É preciso você conhecer a verdade, é preciso você conhecer a Bíblia, porque a palavra de Deus diz que Jesus venceu só na palavra, e você não é melhor, nós não somos melhores que Jesus. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele venceu através da palavra. Se tu for filho do homem, transforma essa pedra em pão, Satanás falou. Ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E assim ele foi vencendo, subiu o pináculo, mandou que ele se soltasse abaixo, prometeu toda aquela riqueza, né, para que Deus adorasse ele. E Jesus sempre na palavra. Então você vai ter que ter palavra, você vai ter que ter ungido para pregar a palavra de Deus, né, irmão? Você não pode sair de qualquer maneira. Muitas vezes aceitar Jesus hoje, o pastor, bora lá, vamos lá, vai para essa rua, vai para essa aqui. Os irmãos não sabem nada ainda. Tem que discipular, tem que ensinar, tem que saber falar como é que é, como chegar, como abordar uma pessoa para evangelizar. Porque senão, o primeiro dia ele afasta do caminho do Senhor, porque há bombardeio, irmão. Hoje, a gente que sai, chega lá para evangelizar, a pessoa bate a porta na cara da gente, não quer saber. Muitos pastores dão mau testemunho, por um paga todos. Então você tem que fazer sua parte, ir lá, né, entregar o folheto, convidar para ir, né, falar do amor de Deus. Jesus te ama, Jesus te quer, Jesus, ele quer salvar a tua vida. Tem que falar do amor de Deus. Então, ele fala assim: a unção do Espírito Santo, a pregação cristã deve ser acompanhada pelo poder de Deus. Você vai ter que ter o poder para pregar a palavra de Deus. Autoridade. Hoje sabemos que tem pessoas que sabem teologia, mas para expulsar um demônio não tem poder para expulsar demônio, porque muitas vezes nem ora, nem busca, nem consagra. Ele confia tanto na sabedoria que ele tem, que ele aprendeu nas faculdades de teologia, que ele não busca mais, né? Porque conhece, faz pregar, mas chama ele para expulsar um demônio, para orar numa enfermidade, muitas vezes não tem autoridade, não tem o poder de Deus. Sinais e milagres não tem, como eu falei, não tem milagres. É só pregar, quer saber de pregar, viajar, né? Muitos estão ganhando dinheiro, vai para uma pregação, no caso, São Paulo, vai para Manaus, pede seus 15 mil reais, né? Onde tem muitos cantores, muitos, né? Não falando mal, mas tem, né? Porque eu vivo disso. Poxa, mas cobrar caro, né? Os irmãos, eles dizem: eu pago sua passagem, você vende, paga de volta. Não, mas
Então, se sinais seguem, esses sinais podem ser manifestos por meio da salvação, de vida para Jesus. A pessoa prega e pessoas são convertidas através daquela palavra, assim como Paulo pregava, né? Pedro pregou, né? Paulo pregou ali, muitas pessoas se converteu. Jesus pregou, muitas pessoas se converteu. A expulsão de demônio, a imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou que aconteça, Marcos 16 e 18. O ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nesses dias. Então nós temos que estar preparados, irmão, para fazer essa missão. Jesus está voltando. Tudo que está acontecendo é da volta do Senhor Jesus, irmão. É a volta do Senhor Jesus. Vamos lá para a conclusão. Já está dando 25 minutos. Conclusão. A igreja apostólica nasceu sobre o avivamento pentecostal, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregado. O que fez toda a diferença no ministério da igreja apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar de chamar a chama apagar. Não podemos deixar a chama apagar. A chama do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo continua dispensável, ou melhor, disponível hoje. Ainda continua disponível, meu irmão. Se tem igreja que fala que não existe mais, nós continuamos buscando a presença de Deus. Se eu não tiver a unção do Espírito Santo de Deus, eu sou um adorador. Eu toco violão, eu toco um pouquinho de bateria, não para minha honra e minha glória, mas se eu for tocar bateria, eu vou errar, mas quando eu toco na unção, eu toco certo. Quando eu vou tocar, é que tem música, mas quando não tem música, não deve falta, eu vou tocar, o meu dedo vai na nota, na unção do Espírito Santo. Deus dá sabedoria, Deus dá entendimento. Quando você vai pregar, a palavra de Deus vem na sua boca. Você vai pregar, tem palavra, mas quando você não tem, até mesmo você sendo uma pessoa, um teólogo, de repente fica vazio, para poder Deus te envergonhar lá em cima do púlpito, para que você vá orar, para que você vai buscar a presença de Deus, para você não confiar no teu entendimento só pessoal, mas espiritual. Então eu fico pensando, né, tem muitos que eu já fiz curso teológico também, né, mas se a pessoa fizer curso teológico, mas não buscar Deus, não orar, não ter tempo para orar, né, e às vezes a pessoa não tem tempo de orar, tem que ter tempo de orar. Então se a pessoa não tiver tempo, é anátema o que aprendeu, meu irmão, né, porque ele vai para ele mesmo, porque para ajudar as pessoas, para orar, ele não tem a autoridade do Espírito Santo. Tá? Às vezes, muitos que pregam assim, que têm conhecimento, pregam tão difícil que ninguém entende. Palavra difícil. Né? Às vezes vem palavra difícil na lição, mas a gente procura aprender para poder falar com nossos alunos. Porque tem irmão, que eu já falei na igreja, que não sabe nem ler. Né? Tem irmão que não sabe ler. E vão lá e servem a Deus, são uma mulher, homem de Deus, que oram, buscam para Deus, mas não sabe aquelas palavras difíceis, né? Hermenêutica, né? Várias outras palavras, né, que tem na Bíblia Sagrada, que o pastor fala, que nós falamos, né? E as pessoas não sabem o que é Deus. Então temos que falar, ensinar para ela o que significa, né? O que significa a unção, o que significa a oração, o que significa o aceitar Jesus. Então, meus irmãos, que Deus abençoe, vamos orar, vamos entregar mais. Jesus está voltando, né? Vamos cada vez mais buscar Deus, cada vez mais orar, andar nos caminhos, meu irmão, andar na verdade. Hoje o que fala mais é o dinheiro.
Nós precisamos se libertar. Aquele que coloca o dinheiro no seu coração e bem material no seu coração, a palavra de Deus diz que não é digno de Deus. Então vamos mais espiritualmente. Esse mundo não é nosso. Nós não vamos ficar eternamente aqui. O nosso lugar é no céu. João capítulo 14, primeiro. Não se turbe o vosso coração. Então, meus amigos alunos, vamos se interessar. Essa revista está falando sobre avivamento, sobre você buscar mesmo o poder de Deus. Você vai para a oração, sabe? Os cultos estão parados, as pessoas precisam de uma injeção de ânimo. Vamos todos buscar, vamos glorificar. Jesus está aí para dar um avivamento, para dar, sabe, a unção para você, para avivar a tua alma, avivar a igreja. Agora vai depender de mim e de você. Deus abençoe. Tenha um excelente domingo, um excelente final de semana. Em nome de Jesus, que você possa se inscrever nesse canal e vamos junto. Vamos pregar junto a palavra de Deus. Vamos levar a palavra para todo o planeta Terra. A palavra de Deus diz que quando todos conhecerem a verdade, Jesus vai voltar. Ele está às portas. Tudo que está acontecendo está se cumprindo a palavra de Deus. Amém? Mas não vamos entristecer, que vamos chegar lá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe.